Boa tarde, o Band Mulher está começando e eu te pergunto, tem coisa para dar mais dor de cabeça que uma criança birrenta? Elas gritam, se jogam no chão e você nem sabe se chora ou se ri quando a birra passa dos limites, né? Para responder essa e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Aline Saramago. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, gente, obrigada. Muito engraçado o vídeo, né? Mas para um pai ou uma mãe que convive diariamente com uma criança muito birrenta, às vezes a gente perde um pouquinho a paciência. O que fazer? Pois é, da mesma forma que quando as crianças ficam com raiva, né, que é uma emoção autêntica, uma emoção nossa, humana, enfim, é bom sentir raiva, extravasar de alguma forma, né? Então, ainda quando adultos estão brigando, né, e muitas vezes também não sabem lidar, com as crianças acontece a mesma coisa. Acontece que muitos pais já não sabem lidar às vezes com a própria raiva, não sabem lidar com os próprios estresses, e aí tem um novo ser ali que não tem a menor ideia realmente, de tem tudo menos que está ainda. Acontecendo, né? Exatamente, então é importante que os pais deem essa base, deem uma firmeza, reconheçam esse sentimento, né? Filho, eu estou vendo que você está com raiva, mas não é assim, é importante que você entenda que você não pode ter tudo o que você quer no momento que você quer, enfim. A gente viu algumas informações no vídeo, inclusive sobre idade, mas é bom a gente falar com qual idade que geralmente essa birra começa? Uns 2 anos. 2 anos. Aprende a falar o não. Dá para evitar, Aline? Olha, dá para evitar. Eu vi ali que faz parte do aprendizado, né, da criança, do desenvolvimento da criança. Sim. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento como pais e mães é a questão de dizer não, de saber lidar, né? Porque a partir do momento, a gente, nos shoppings principalmente, né, a criança vê um brinquedo ou vê alguma coisa que alguns se jogam no chão. E tem que dizer não. É saudável dizer não, até para ela aprender a lidar com as frustrações. Sim, com firmeza e gentileza. Não dá para dizer assim não e ponto, acabou. Por exemplo, essa semana mesmo estava orientando uma mãe que disse assim para a filha, bota o sapato, fulana. Aí, já falei, bota o sapato. Assim, não é assim que a gente fala com uma outra pessoa, né? A gente tem que falar com jeitinho, filha, bota o sapato, por favor, vamos sair daqui a pouquinho. Enfim, poxa, filha, você ainda não colocou o sapato, você está com dificuldade, né? É assim que a gente lida, por exemplo, numa relação de trabalho. Por que a gente precisa tratar os filhos de uma forma... Porque tem gente, Aline, que assim, não respeita a criança, né? Acha que criança pode ser tratada de qualquer maneira. E a criança deve ser respeitada. Até porque da forma que você trata uma criança, futuramente é a forma que ela vai tratar as outras pessoas. Com certeza. Então muitas pessoas, por exemplo, falam, e realmente eu concordo, de você agachar na altura da criança às vezes, quando tiver alguma coisa, né, mais importante para falar, ou quando for conversar também. Buscar essa igualdade no tratamento. Você, ou enfim, uma mãe, um pai, ninguém é melhor do que a criança. Só porque teve mais experiência de vida, tanto os pais podem aprender com as crianças a alegria, a afetuosidade, né? Enfim, recuperar certas questões, assim como a criança precisa aprender muitas coisas
com a gente. Então, é uma via assim de mão dupla, é um aprendizado incrível, só que realmente precisa encarar. Como saber se é mimado, né, ou é birrento? Pois é, a birra, ela pode acontecer. Agora, se a criança tem tudo que ela quer, quando faz a birra na mão, ela vai começando a ficar mimada. Poxa, emburrou, a mãe foi lá, atendeu. Aí vai mimando a criança, uma hora deixa de ser birra, virou uma estratégia realmente da criança, ela aprendeu que aquilo dá certo, então ela vai fazer. Como lidar com esses ataques que a gente acabou de assistir? Então, com muito carinho, com muito amor. Por exemplo, a gente viu uma situação no shopping da mãe saindo, fingindo que a criança, que nem conhecia a criança, né? A criança tentou puxar a perna da mãe, a mãe nem aí andando. Isso é muito ruim. Demonstra que a mãe não está realmente nem aí, que está abandonando, que não se importa. É importante parar, conversar, falar com o filho, poxa filho, você realmente gostaria disso? Então vamos fazer um combinado. Aquela mesada que eu te dou para você comprar balinha na porta da... Enfim, não, se bem que depende da idade, né? Vamos combinar que no seu aniversário você vai ganhar. Ah, mas eu quero agora. Mas agora a mamãe não tem. Mamãe trabalha, você vê, a mamãe não fica. Enfim, é explicar, é conversar para que ela entenda que não é pessoal com ela. Que não é porque ela é ruim ou porque ela não é uma boa filha, porque ela não é amada que ela não vai ganhar. É porque realmente não dá, né? Ou porque é o melhor para ela, de acordo com aquilo que os pais acreditam. Né? Por exemplo, um brinquedo que os pais sabem que a criança vai enjoar. Um brinquedo que não é muito legal, não é muito estimulante, enfim. E eles não querem realmente que a criança brinque. É importante que eles expliquem, filha ou filho, realmente esse brinquedo não dá, né? Enfim, vamos conversar sobre isso melhor em casa, a gente vai, enfim, de alguma forma lidar com essa situação, ouvir, acolher, não desprezar, virar as costas, gritar de volta, não. No caso de irmãos, Aline, a birra contamina, o irmão vai copiar, né, a forma que o outro está agindo? Ou isso depende também muito da personalidade, do jeito da criança? Depende da personalidade, depende também dessas estratégias, porque às vezes se a birra para um irmão ajuda realmente o irmão a conseguir o que ele quer, às vezes o outro irmão vai aprender sim. Pô, ele fez e funcionou, aí ele faz igual, realmente. Então, por isso que é uma situação que os pais precisam aprender a manejar, para criarem adultos, né? Enfim, essa criança eventualmente vai estar crescendo, vai virar um adolescente, ao invés de rebelde, maduro realmente para lidar com as situações, com as frustrações, com as negativas. Quando a birra vira um problema, né? E a gente tem que ligar aquele sinalzinho de alerta e procurar um especialista. Então, quando há um incômodo, eu sempre falo assim, quando há algum tipo de incômodo, assim, a mãe chega estressada do trabalho, e aí ainda tem que lidar com a birra do filho, ou então sempre que sai tem alguma coisa que acontece, o filho não está respeitando, enfim, é uma questão. Então é importante levar para um psicólogo para se avaliar realmente os comportamentos da criança, para orientar essa mãe, porque às vezes as pessoas realmente não sabem lidar. E ficar atento aos sinais, né? Sim. Todos os sinais, se extrapolar, levar um especialista, saber dizer não para a criança aprender a lidar com as frustrações e ter diálogo com a criança. Sim. Não tratar a criança de qualquer maneira. Sim. Essas são as dicas. Com certeza, porque dizer não é negar amor, é realmente colocar um limite. Só que esse limite pode ser colocado de uma maneira gentil, né? Aline, muito obrigada pela participação aqui no nosso quadro, por ter nos esclarecido algumas dúvidas sobre os nossos pequenos, para que a gente saiba lidar com as birras, né? Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Bom, agora eu quero dar um recado para vocês antes de chamar o intervalo. A gente vai falar da nossa mega transformação. Gente, você está se sentindo assim, ai Gardênia, estou precisando dar uma mudada no meu visual, mudar o cabelo, mas eu não tô com muita grana para ir um especialista ou buscar um dermatologista para fazer toda a parte de rejuvenescimento facial, corporal, tratamentos, a parte dentária também, se você quiser ir ao dentista, fazer tratamento, mudar, se precisar de lente de contato, tudo que você precisar
para ficar maravilhosa. O Band Mulher vai te dar. Para participar, você envia um e-mail para bandmulhertransforma@gmail.com com foto. Só vai valer os e-mails que chegarem com foto ou vídeo e falar para a gente por que você quer ganhar a mega transformação. E aí a gente, quem sabe você vai estar aqui comigo, com todos os especialistas aqui, o Roberto Martins, a doutora Gabriela Vasconcelos, a doutora Jaqueline Dias, para ser mega transformada. Combinado? bandmulhertransforma@gmail.com com foto ou vídeo. Eu estou esperando o seu e-mail e quem sabe a gente vai contar a sua história e mostrar aqui no Band Mulher, tá bom? Olha, intervalo rápido. No próximo bloco a gente vai falar em dores de cabeça. Gente, quantas pessoas se queixam de dores de cabeça, né? Nós vamos saber quais as causas e tratamentos e diquinhas aqui para a sua saúde. Vamos aprender também, ainda hoje no Band Mulher, a preparar salada no pote. Ai, que delícia, adoro! E vocês vão ver que é muito fácil, saudável e ainda conserva por um tempo muito maior, tá? Tem ainda a nossa diva do dia no quadro #Divando e a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta e olha, elas podem serem isoladas em um ou mais lados da cabeça, podem irradiar de um ponto ao outro, aos poucos ou aparecer de uma hora para outra, durar 5 minutos ou vários dias. Eu estou falando das dores de cabeça. Milhões de brasileiros sofrem com elas. E como saber quando o assunto virou caso de procurar um médico, né? E não ficar só se automedicando? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com o neurologista, o Dr. Marcos Túlio. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, são mais de 200 tipos de dores de cabeça. Gente, é muita dor, doutor. Isso. Muita coisa. Algumas são mais comuns do que outras, mas todas essas dores elas são classificadas num livro que é disponível para a classe médica, são os critérios internacionais de classificação de dor de cabeça, que é feito pela Sociedade Internacional de Cefaleia, adotada pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. E através desse guia de critérios diagnósticos, uma avaliação médica pode, então, estabelecer que tipo de dor de cabeça é aquele. Outro dia eu falei aqui no programa, a gente teve um programa falando sobre a automedicação e que o Brasil é um dos líderes em automedicação, né? Com relação à dor de cabeça, nem se comenta, porque qualquer coisinha, vou tomar um analgésico, às vezes tomam 2, 3 ao mesmo tempo, enfim. Isso é um risco à saúde. Isso é um risco porque isso já está mais do que provado cientificamente que o abuso de analgésico, ela acaba perpetuando a sua dor. Então, por exemplo, pacientes que têm enxaqueca, que fazem uso abusivo de medicamento analgésico sem orientação médica, eles podem começar a ter dores cada vez mais frequentes e intensas e ao ponto de chegar a uma situação que a gente chama de enxaqueca crônica ou de migrânia transformada, quer dizer, a pessoa tinha uma dor eventual e passa a ter uma dor diária ou quase diária por abuso de analgésico. Doutor Marcos, eu gostaria de te convidar para a gente vir aqui, por favor, pode se posicionar aqui para a gente comentar, né, quais são os gatilhos para dor de cabeça. Por favor, comenta pra gente. Bom, esses são os gatilhos mais comuns. Pessoas que têm enxaqueca, que é o tipo de dor de cabeça que não é o mais comum, mas é aquele que mais chama a atenção das pessoas em geral. Esses são os gatilhos que deflagram uma crise naquela pessoa que tem enxaqueca. O estresse, sobretudo, é um fator muito importante. Excesso de calor, a privação de sono ou excesso de sono também são fatores de gatilho.
Alimentação. O jejum prolongado em algumas pessoas pode desencadear dor e alguns tipos de alimentos também. Os mais implicados são chocolates, frutas cítricas algumas, bebidas alcoólicas, principalmente vinho tinto e cerveja são gatilhos para iniciar uma crise. Mas é importante dizer que nem toda pessoa que tem enxaqueca ou dor de cabeça vai desenvolver dor se exposta a algum desses alimentos. O esforço exagerado em algumas pessoas pode ser um evento deflagrador, assim como cheiros fortes. E eu ressaltaria nesse Para quem tem enxaqueca, a gente falando em cheiros fortes, né? Para quem tem enxaqueca, porque a gente escuta muito, principalmente mulheres, é uma dor mais comum nas mulheres, Sim. a enxaqueca. Por quê, doutor Marcos? Por conta das questões hormonais, era exatamente esse ponto que eu ia falar. O 8º ponto que eu colocaria ali seria alterações do ciclo hormonal. Então, mulheres na sua fase da menstruação são mais suscetíveis a ter crises de enxaqueca exatamente pelo desnível entre estrogênio e progesterona. Tanto é verdade que as mulheres que são enxaquecosas, quando engravidam e quando entram na menopausa, as dores desaparecem ou diminuem muito a sua intensidade. Então, a questão hormonal é extremamente relevante na deflagração de uma crise e é por isso que as crises são mais comuns em mulheres do que em homens. Alguma dica especial, por exemplo, para essa fase? Você tem que realmente tomar muita medicação ou esperar por ser um ciclo normal? Não, na verdade, as mulheres que sofrem muito da enxaqueca menstrual, primeiro de tudo, alguns antiovulatórios, algumas pílulas anticoncepcionais podem piorar ou agravar o quadro de enxaqueca, então elas são aconselhadas a não usarem esse método contraceptivo. E se as crises são muito intensas e frequentes nesse período, algumas estratégias com alguns medicamentos podem ser usados especificamente nesse período. A gente chama esse tipo de enxaqueca menstrual, quando a mulher não tem enxaqueca ao longo do mês, mas só tem enxaqueca no período da menstruação, e existe uma estratégia diferente para tratar esse tipo de enxaqueca. Agora, olha, a nossa equipe do Band Mulher foi às ruas para saber o que está dando dor de cabeça no povo. Vamos assistir? Vamos. Vamos lá. O que me dá dor de cabeça hoje em dia... Dizem que as sogras dão dor de cabeça, eu não corro esse risco porque eu não tenho. Namorado também, então também não. Mas algo que dá muita dor de cabeça mesmo no dia a dia é a falta de dinheiro, de money, que muitos brasileiros têm. Uma coisa que me dá dor de cabeça é o atraso nos salários. Até hoje, o salário ainda não bateu na conta. Eu tive no banco e nada. Falando de dor de cabeça, uma vez a gente planejou uma viagem. E a gente tinha 2 ônibus. Nós tínhamos uma pequena agência de turismo, de viagem, e nós pegamos um desses ônibus e adaptamos para fazer uma viagem em família, porque era o nosso sonho, né? Então fomos cunhados, cunhadas, as crianças eram pequenas e tal. A gente saiu toda feliz aqui do Rio de Janeiro com o nosso ônibus, né? Que era mais ou menos um ônibusinho regular. E aí a gente foi saindo, né? Mas foi sair do Rio de Janeiro, né? O pobre não pode viajar, né? Quebrou, né? Já no Espírito Santo o ônibus quebrou. E aí nós ficamos horas para consertar esse ônibus. E as crianças corriam dentro do ônibus para cima e para baixo. E era uma confusão. E eu e as minhas cunhadas tentando controlar aquela confusão toda e tome de dor de cabeça. A gente continuou a viagem, porque só fomos almoçar, já era quase 7 horas da noite, as crianças, uma confusão, Mas né? nós paramos na praia de Itapuã. E as crianças correndo. E as crianças confusas. E a gente naquele rolo, naquela confusão. E com fome e sem tomar banho. Porque a gente não achava lugar nenhum para tomar banho. Hoje a gente senta para conversar sobre isso e dá muita risada, muita risada. Então na época foi uma dor de cabeça, mas hoje virou uma grande piada na família, uma grande comédia que a gente viveu. Foi muito bom, foi muito legal. Foi muito bom. Ai, uma grande brincadeira do Band Mulher. Doutor Marcos, a gente está falando aí, lógico, de uma forma humorada, mas o que causa dor de cabeça nas pessoas com relação ao estresse, né, que Sim. a gente estava falando. Então, o estresse hoje, uma vida muito corrida, muito agitada. Sim. Eu acho que também o acúmulo demasiado de informações, isso tudo pode causar dor de cabeça, Sim. literalmente, né, gente? Sim, literalmente. As pessoas que têm uma predisposição, e aí é importante dizer que a gente está falando muito de enxaqueca, mas a enxaqueca, conforme eu falei no início, ela nem é o tipo de dor de cabeça mais frequente. O tipo de dor de cabeça mais frequente a gente chama de cefaleia tipo tensional, que é uma dor de cabeça um pouco diferente, ela é menos intensa que a enxaqueca, é uma dor tipo pressão, geralmente na parte de trás da cabeça, na nuca. E essa sim está associada muito com cansaço físico, estresse do dia a dia, até mais do que a própria enxaqueca. E, na verdade, a preocupação financeira, enfim, o pouco espaço que as pessoas têm para levarem uma vida saudável, a gente sabe que o estilo de vida é um fator fundamental para que quem tem enxaqueca ou sofre de cefaleia frequente, ter hábitos de vida saudáveis é um fator importante para a prevenção, então atividade física, uma boa dieta, isso às vezes fica muito prejudicado numa vida corrida
como a gente vive hoje. Né? A ansiedade também, né? Você Sim. ter essa ansiedade. A gente estava falando ali, né? Lógico que levamos para um lado de humor, mas assim, hoje, com tantos problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade, né? Com relação a finanças, ao trânsito, a violência, tudo isso causa, né? Um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande. A gente vive ansioso. Isso pode também trazer algum tipo de problema? Existem vários estudos epidemiológicos mostrando que existe uma associação e uma chance maior, tanto de depressão quanto de ansiedade, em pessoas que são enxaquecosas ou que sofrem de cefaleias crônicas. Então, existe essa associação entre esses transtornos psiquiátricos e dor de cabeça. Quando buscar ajuda, doutor Marcos? Então, quando buscar ajuda, é claro que todo mundo pode ter uma dor de cabeça na sua vida, né? Seja porque bebeu demais, porque dormiu de menos, mas quando as dores começam a ser frequentes, a ponto da pessoa necessitar de analgésico com uma certa frequência, aí é um sinal de alarme. E outro dado muito importante, sempre procurar ajuda médica quando aquela pessoa que não tinha história de dor de cabeça, ou que tem uma história, ou que tem uma dor, um episódio que fugiu do padrão, esse é um sinal de alarme, porque você pode estar diante de uma outra doença, de uma outra situação, como um aneurisma, um tumor, enfim. Esses são sinais de alarme fundamentais. Então, a dor de cabeça fugiu daquele padrão habitual, ou é uma dor de cabeça nova que a pessoa não estava acostumada a ter, procurar imediatamente um especialista. E não ficar se automedicando, que é o que eu sempre falo aqui, para não camuflar um problema, né? Isso. Várias doenças podem ter o seu prognóstico piorado se você demora a procurar um auxílio médico, né? Então, a gente recomenda fortemente que a pessoa não se automedique e busque logo o seu clínico de confiança ou o especialista, o neurologista, enfim. Alguém que nunca tenha sentido dor de cabeça, uma coisa tão comum que a maioria das pessoas sempre já teve algum tipo de dor de cabeça. Então, os estudos epidemiológicos mostram que 90% das pessoas vão ter algum tipo de dor de cabeça ao longo da sua vida. Então, esses 10% são pessoas afortunadas que podem realmente ter a felicidade de nunca terem experimentado. Mas é possível, é claro que é uma minoria das pessoas. Doutor Marcos, para a gente finalizar, quais suas dicas para quem está nos assistindo, né, para falar sobre o assunto de hoje? Então, a dica fundamental é não se automedicar, nós falamos várias vezes sobre isso. Hábitos de vida saudáveis são fundamentais para quem tem dor de cabeça, então dormir horas adequadas, dormir cedo, acordar cedo, praticar atividade física, ter uma dieta balanceada, não fumar e beber bebidas alcoólicas de uma maneira bastante regrada são dicas importantes para quem sofre de dor de cabeça e não quer continuar convivendo com esse problema. Olha, muito obrigada pela participação aqui no Band Mulher. A gente vai para um intervalo rápido e no próximo bloco tem o chefe Lima ensinando para a gente como preparar uma salada no pote. A gente está falando aqui de dor de cabeça, a alimentação é um grande fator, né? Eu acho que fundamental para uma melhor qualidade de vida e saúde. A gente vai aprender a fazer saladas deliciosas. Não sai daí, a gente volta já. E a próxima dica que eu tenho para vocês é aqui diretamente do armário de serviço, onde você guarda todos os produtos de limpeza, pano de chão, paninho disso, paninho daquilo e todo o material para fazer a faxina da sua casa ou do seu escritório ou do lugar que você queira limpar. Então eu vou te dar essa dica. Aqui nós separamos os materiais em cestos. Isso facilita muito porque você põe eles separados por famílias. Então tudo que é esponja você põe junto, tudo que é paninho de limpeza, flanelas, refil de aspirador de pó. Aqui nós temos também uniformes, sacos de lixo, papel toalha e tudo separado por categoria. O que é legal desses cestinhos aqui, gente? Quando você põe em cestos o material, você evita de ficar com várias coisas separadas um a um ali no armário. Então, para limpar a parte de dentro do armário, fica muito mais fácil, porque você tira o cesto, faz a limpeza e depois você volta com o cesto e aí você não tem tudo espalhado, né? Pequenas coisas espalhadas. Então, isso facilita muito no dia a dia. Aqui a gente tem esponjas, pano de chão. E uma dica também para os seus produtos de limpeza, quando você vai ao mercado e compra produtos para sua casa fechados, estoque, mas você ainda tem alguma coisa que já está em uso, está lá em uso, mas não está fechada ainda a embalagem. Então você separa o que é estoque do que está em uso. Assim você evita abrir várias embalagens do mesmo produto e aí você acaba perdendo, estragando, ele acaba perdendo aí a potência dele se ele ficar aberto por muito tempo.
Então, se liga nessa dica, aplica aí na sua casa e até a próxima dica. Estamos de volta e agora com o chefe Lima, que vai nos ensinar a preparar uma salada. Aliás, uma não, tá? São 3 tipos de salada no pote, é isso mesmo? Seja bem-vindo. Obrigado. Tava com saudade, hein? Obrigado pelo convite novamente. Muito bom. Adoro você, sabe disso. Também. Olha, salada é uma delícia, super saudável, né? E hoje existe uma preocupação muito grande com saúde. A gente acabou até de ter uma boa colocação sobre isso agora. Então, assim, salada é um processo muito importante pra gente. Então, hoje aqui a gente vai brincar um pouquinho com aromas, com paladares, com texturas, em pote. Porque aqui pra gente, chefe, uma salada bem feita, tem necessidade de mais alguma coisa? Por exemplo, à noite, que a gente precisa de uma refeição mais leve? Assim, sabe qual é o problema de nós cozinheiros? Somos carnívoros extremamente. Mas, então, além da saladinha, quem tá com cuidado, mais tomando coisa. todos os cuidados de alimentação, sim. À noite é muito mais prudente você comer uma salada do que comer uma boa peça de um contrafilé, isso é um fato. Mas eu sou adepto das minhas famosas carnes. Salada só para compor, mas quem gosta realmente de ter uma alimentação voltada aos veganos, os vegetarianos, né? Tem uma linha muito grande nisso. Isso aqui podemos dizer que é 100% uma linha vegana. Quase não, 99%, que eu tenho um pouquinho de creme de leite. Agora, quando começou essa história de salada no pote, que tá mal moda agora, né? Tá uma moda. Isso eu tive informações de alguns anos, começou na Argentina, não deve ter sido lá, mas a Argentina estava em 2013, 2014, uma grande moda disso. Então isso acaba passando. Aqui tem em torno de 1 ano e pouquinho, 2 anos, que começou a bombar realmente isso, essas combinações. E eu fugi um pouquinho da regra que eles criaram. Quanto tempo conserva a partir do momento que você faz e coloca no pote? Tudo depende da forma que você higienizou cada alimento. A forma correta de você higienizar um alimento é você lavá-la com uma água misturada com solução clorídrica, ou seja, a famosa água sanitária ou pastilha de cloro, e você higienizar realmente uma folha, os seus legumes. Com isso você dá uma durabilidade pelo menos aí de 5 dias, perfeitamente, 5, 7 dias. Se você não higienizar, a própria água contém pequenas bactérias, não são muitas, mas essas pequenas microbactérias, elas acabam murchando o teu alimento, estragando ele em 2, 3 dias. Entendeu? São 3 saladas que nós vamos preparar hoje. Saladas. Vamos começar a primeira? Vamos começar. O que a gente vai precisar? Porque eu já tô com fome, gente. Daí chega o Lima com essa mesa maravilhosa. O que a gente vai fazer? Ainda bem que eu posso comer sem culpa. Nenhuma. Nenhuma. Então aqui vamos fazer 3 brincadeiras. Uma salada, que é com acelga, morangos, espaguete de abobrinha, espinafre com ricota e radicchio. Uma outra com uma mistura de repolho com creme de leite e morangos, cenoura caramelizada e funcho, que é erva doce, e um toque de limão siciliano. E a última salada, vamos misturar brócolis, que foi produzido no vapor, para manter todos os nutrientes dele, repolho, espaguete de cenoura. É a forma correta de preparar o brócolis? O ideal é você prepará-lo no vapor. No vapor? Nesse caso, tanto o brócolis quanto a cenoura e o espinafre, nós produzimos no vapor em equipamentos de melhor para manter os nutrientes? Muito. Nossa, é incomparável. Quando você produz com vapor, nesse caso, produzimos em equipamento de alta tecnologia. Mas em casa, você pode colocar a famosa água para ferver. Fica a Renata e a Lívia ali, né, que faz a produção aqui do programa, ficam rindo, porque eu fico beliscando, Lima. Qual o problema? Nenhum. Tá Coisa boa, meninas? saudável, por que não? Entendeu? Então, o que a gente faz? Água fervendo, aproveita o vapor, tampa. Existem algumas panelas no mercado já que tem essa facilidade, digamos assim, e você consegue concentrar todos os nutrientes. Um grande erro que as pessoas cometem é fazer a cocção, cozinhar, no caso, um brócolis na água, tira, aquela água está totalmente verde, aí resolvem colocar um arroz para fazer o arroz de brócolis. É um grande erro porque os nutrientes foram todos embora, com a água fervendo. Quando ele tira o brócolis, ele só tirou uma massa com poucos componentes de nutrição. Muito bom a sua dica. Então, assim, fazendo no vapor, você mantém tudo, porque você não tem a água para fazer essa extração das vitaminas, dos nutrientes que existem. Vamos começar pelo pote. Alguma maneira de prepará-lo específica ou não? O principal é você higienizá-lo. Né? Clássico, uma água quente, lavou como um detergente neutro, uma água quente. De vidro, tem que ser pote de vidro. É o ideal. Né? O plástico, ele pode, dependendo do tipo de plástico, pode passar algum tipo de componente, algum tipo de
contaminação, entre aspas, entendeu? Que eu não gosto de arriscar. Vidro é o mais Pode mais aproveitar, então, o vidro que você tem em casa. Um Sim, pote lógico. que você já usou. Aqui Dá eu- para aproveitar. Aqui eu fiz numa larga escala, digamos, uma salada para 2 pessoas, digamos Não, assim. uma salada para uma, tá, Lima? Aqui é uma salada para uma, gente. Não há Uma salada problema. desse, tanto de salada, é para uma pessoa ali. É uma só? Eu não sou fã de salada, para mim daria para 2, 3 pessoas, mas... Ah, porque você não é fã de salada. Não, eu gosto de salada, Mas para quem é fã de salada, vocês concordam, meninas, e vocês de casa? Um potinho desse, gente, com uma salada gostosa e bem preparado, olha, é muito bem-vindo. Vamos lá, Então, prepara vamos logo a minha começar uma. salada aqui, Lima. 3. Prepara a minha salada, Então Lima. vamos lá. Aqui fizemos morango com repolho cru e creme de leite, um pouquinho de sal e um pequeno toque, que agora a gente monta aqui, de salsa, só pra gente trabalhar. Agora, Então- já que você vai montar, existe uma maneira certa de montar para não comprometer os ingredientes, não é isso? Mais ou menos. O que acontece é o seguinte, criaram Por uma exemplo, regra... a gente tem no UOL, dá uma olhadinha nessa maneira aí, olha, folhas, Ah, sim, ingredientes é isso que eu ia falar densos agora. e molho. É essa Exatamente. maneira? Isso, alguém criou esta forma, não é necessariamente essa regra. O que ocorre, quando eles fazem desse jeito, é porque você vai emborcar a salada para que a folha fique embaixo e você possa comer tudo e jogar E o o seu molho por molho, cima. aham. Porque o ideal realmente é você comer as folhas por último, porque ela é extremamente digestiva. Então, após uma refeição, o brasileiro ele tem o hábito de comer a salada antes Verdade, e depois isso que eu ia te carboidrato, perguntar. depois a proteína. Geralmente é o salada, olha, É o gente, tá contrário. vendo? Você pega, por que você pega muitos europeus que A têm, fruta são no esbeltas? café da manhã também, que geralmente comem a fruta primeiro e Primeiro. depois. Eu Ela é o sempre inverso. como depois, porque eu como a Exatamente fruta isso. no café da manhã, como sobremesa do café da manhã. Exatamente isso. Então eu vou depois, tá assim, normal. Então eu esse estou conceito, certa. certíssima. Aham. Esse conceito que fizeram aqui, quando eles colocam os ingredientes densos, geralmente eles ainda fazem uma subdivisão. Legumes um pouco mais moles, botar um tomate cereja, um brócolis, e os densos realmente interpreta-se como cenoura, como uma beterraba, enfim, maxixe, enfim, coisas desse gênero. Mas se a pessoa for comer a salada no vidro, ela vai comer a folha antes. Vai comer a folha antes. Por isso que aqui eu vou fazer 2 variações. Folhas embaixo, folhas em cima. Entendi. Porque imagino, tem muitas pessoas com um nível de pressa muito grande, assim como você, vive correndo, que não vai virar esse pote num prato para comer. Você vai comer vou com comer o pote. no pote. Vou Exatamente. comer no pote. E até, olha, se deixar em algum lugarzinho assim, a gente vai lá e come rapidinho para dar tempo de terminar as coisas. O que é errado, né, Lima? O certo, Exatamente. gente, é você ter tempo de sentar com calma e fazer a sua refeição, não é? Exatamente. Então aqui eu estou exagerando. Agora, é uma opção super saudável para quem trabalha fora, quem está fazendo uma dieta, né? Para Sim, levar a sim. sua salada preparada, porque você sabe que a forma de higienização foi feita corretamente. Exatamente, Que é o que mais Carolina. me preocupa, Lima, com relação à salada, o que eu como na rua, é com relação à higiene, concorda? Exatamente. Isso tem que ter realmente um cuidado. A maioria dos principais restaurantes tem um cuidado muito grande, mas às vezes quando você vai numa alimentação, num restaurante Aquilo, por exemplo, as pessoas têm um péssimo hábito de passar perto das saladas falando, batendo papo, e isso você sai saliva em cima da salada, né? Sim. Então assim, tem que ter um pouco de cuidado. Por mais que tenha a proteção de vidro que os restaurantes colocam, acaba indo, sabe, uma coisa ou outra que não é muito agradável. Então vamos lá, aqui nós temos repolho, Repolho, creme de leite, Normal. normal, morango, morango e um toque de salsa, um pouquinho de salsa só que a gente coloca aqui só para dar... adoro salsa também. Aí a gente compõe com cenoura cozida. Primeira saladinha aí, os ingredientes para você. E Então, você vai- repolho, morango, creme de leite, salsa e cenoura. Exatamente. Como a cenoura foi cozida no vapor, talvez você descubra uma particularidade dela. Ela é doce. É doce. Geralmente as pessoas cozinham ela sob imersão Daí e todo perde. o sabor dela, lembra que eu falei dos nutrientes? Aham. Todo vai embora. Ela foi produzida apenas no vapor. Ela é adocicada. Ela fica adocicada quando você come sem cozir, né? Da Exato. mesma forma. Exatamente. Quando você faz no vapor, você preserva todos os nutrientes dela, ela mantém esse sabor adocicado, Bom. bem agradável. Então aqui, um pouco de cebola. Gente, as meninas ficam rindo. Só que Eu vou aqui comendo, aproveitando e vou comendo. nós vamos dar um entendeu? toque de limão siciliano, de A raspa de Kátia limão. Fonseca não come muito. Por que eu não posso? Kátia, você come muito. A
A Kátia é toda bonitinha e come pra caramba, Lima. Por que eu não posso comer aqui também? Olha, eu vou começar a fazer muita comida aqui no programa. Não é? A gente vai vir com novidades aqui no programa. E daí vocês vão ver como eu vou comer nesse Então você vê como é que programa. ela vai ficando bonita. Fizemos ela com creme de leite, a cenoura, o limão siciliano e agora Gente, erva achei doce. isso maravilhoso. Funcho. Funcho. Funcho, erva doce funcho. Funcho. Mas é fácil de encontrar? Facílimo. Um preço bom? Qualquer rede de hortifrutis, enfim. Gente, que linda! E um aroma maravilhoso. Então o que a gente faz? Como composição também de cores, e tu vê que ele é bem sutil, então a gente vai finalizá-lo aqui. Ops. Uau! Vamos finalizar esta salada com o funcho. E eu fiz um tipo de molho que ele é ideal para qualquer tipo de salada. Apesar que você não gosta muito. Que gracinha. Que é mel com limão. Pois é, gente. Você sabe que aqui eu vou desvendando os meus segredos, né? Eu não sou muito fã de mel. Limão eu sou apaixonada. Talvez a mistura mel e limão em uma salada Fica muito legal. muito legal, mas deixa a gente terminar no próximo Tá bloco. vendo? A gente vai para o intervalo rápido. No próximo bloco, a gente tem mais 2 receitas de salada no pote aqui com o chefe Lima. Não sai daí, viu? Eu volto já. Vamos que vamos. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Karina Nunes, consultora de estilo, sua personal stylist online. E hoje eu vou compartilhar com vocês 4 dicas básicas para você que quer se vestir bem. Vem comigo! A primeira dica é conhecer o seu tipo físico. Eu te sugiro ir para a frente do espelho e analisar o seu corpo. Se você tem muito busto ou pouco busto, se as suas pernas são longas ou curtas, se seu quadril é avantajado ou não. Assim você vai estar usando as peças que mais valorizam a sua silhueta. A segunda dica, que eu considero extremamente importante, se chama numeração. Usar exatamente a sua numeração é extremamente importante para deixar uma roupa mais alinhada ao seu corpo. Nada de comprar uma peça maior para depois ajustar, ou uma peça menor achando que vai emagrecer. Este é um defeito e uma gafe gravíssima que nós mulheres cometemos. A terceira dica é muito bacana, se chama adequação. Eu sugiro você se vestir adequada de acordo com a ocasião em que você está envolvida. Se você, por exemplo, tem um estilo punk e trabalha num escritório de advocacia, não combina você chegar lá com barbas longas, cabelos arrepiados. Você vai precisar fazer a barba e passar um gelzinho no cabelo para passar uma imagem mais formal. A quarta dica é muito bacana. Seja você na sua melhor versão. Você precisa se amar, se olhar no espelho e se sentir confiante, da forma que você está hoje. Se você tem o objetivo de melhorar daqui a um mês, não precisa se sentir mal. Aceite como você é hoje e seja feliz. Beijo, até a próxima dica! Estamos de volta aqui com o chefe Lima. Gente, eu não paro de comer aqui tomatinho. Pode tudo, não pode, chefe? A gente está ensinando vocês a preparar salada no pote de vidro, que é prático, dá para levar, né, para você comer na rua. Não é, chefe? Vai trabalhar, vai sair, vai demorar fora de casa, não quer comer nada à toa. Prepara a sua saladinha no pote, leva. Você que fez, né? É barato, né? Muito barato, muito. Só para você ter uma ideia, fazer uma salada dessa, esses 3 tipos de salada aqui, um gasto de R$30 no máximo, envolvendo tudo, temperos, tudo que você possa imaginar, ele é bem barato. E você vê que assim, acaba tendo, eu não utilizo tudo num pote, então eu te digo que esse volume aqui daria para em torno de 5 potes perfeitamente. Uau! Ou seja, estamos falando aí em cada pote com bastante qualidade, em torno de R$6 para você fazer. Nossa, maravilhoso! Imagina você ter isso no teu dia a dia, uma alimentação saudável por alguns poucos reais. E lembrando, né, Lima, que você pode comprar os potes específicos, mas você também pode utilizar alguns potes que você tem em casa. Vamos preparar mais um? Vamos? Então, aqui ele acabou colocando, tá, gente? Depois a gente vai repassar todos os ingredientes para você. Se você quiser rever também melhor, para você aprender mesmo como faz, só ir no nosso canal do YouTube que tá lá a receita para vocês, tá bom? Então vamos fazer mais uma agora. Essa é um outro conceito. Então aqui, ricota
com espinafre. O espinafre também cozido no vapor. Você vai ver que quando você fizer no vapor não sai nenhum tipo de líquido. Todos os nutrientes do espinafre estão aqui dentro. Montamos dentro do mesmo conceito. Vamos colocá-lo no fundo, porque eu estou imaginando que alguém vai degustar esta salada direto, sem virar num prato. Ô, chefe, sabe o que a gente pode também dar a dica aqui? É que para quem estiver procurando aí uma opção, né, para ganhar um dinheirinho extra. Sim. Gente, hoje as pessoas, elas querem se alimentar natural, né? Sem Comer dúvida. saudável. Todo mundo quer isso, então dá para você fazer para revender também. Exatamente. Então quer dizer que o custo de um pote desse é praticamente R$6, né? Do que E dá para revender sem o por vidro. quanto? Sem o Sem o vidro. vidro. Dá para revender por quanto, Lima? Quanto só que pagar custaria um pote de salada desse se você Hoje, fosse num vender? restaurante, te digo, na faixa de R$25, R$30. Mas um restaurante popular, não. Num restaurante popular, no barato, faria uns 18, Uns 16. 18, 16, Mas né? em contrapartida, o restaurante popular também não faria colocação de funcho, de Sim, alguns entendi. Seria uma salada mais simples. É, exatamente. Né? Eu estou falando nesse nível, com produtos um pouco mais Uns caros. R$25. Uns 20, 25, talvez de 20 a 30, aí depende muito da margem de... Do tipo do de markup do cliente que cliente, vai atender, enfim. não é isso? Exatamente. Vamos Então continuar. aqui nós temos ricota com espinafre. Ricota com espinafre. Vamos entrar com morangos. Eu vou ter que pegar esse Por que você está usando morango em todas as saladas? Me Somente em fala. duas. Por quê? Hum? Por quê? Composição de cores, de sabor. Eu gosto muito de misturar doce com salgado, sabe? Esse agridoce. Então você eu está sempre- dando duas opções de salada agridoce e Sim, outra E salgada. outra somente salgada. Tá. Exatamente isso. É claro, se não quiser morango, quiser utilizar uva, manga, ou simplesmente não utilizar, Vamos lá, aproveitar, já vou pegar um Aproveite. moranguinho desse. por que a questão do morango? Justamente para nós compormos Bom. cores. Né? Fazermos o fator cores. Então eu tenho... Essa equipe fica me recriminando o tempo inteiro. Ó. Então aqui colocamos o morango. Não vou nem colocar todo, para você poder roubar mais alguns. Porque tem muita gente que vai comer com os olhos isso daqui, porque fica muito bonito, né, Lima? Eu vou Exatamente. comendo mesmo, de verdade. Então, a gente Enquanto ele entra vai aqui fazendo, eu já estou comendo. Com a selga. Né? Um pouquinho de acelga. Então vamos só repetir para quem chegou agora. Ricota Sim. Ricota com espinafre. com espinafre, Morangos. morangos e a selga. Acelga. Essa vai ficar boa, hein, chefe? Acelga. Vamos colocar ela aqui. Vou tirar isso tudo de cá. Vamos entrar com espaguete de abobrinha. Espaguete de abobrinha? Você que preparou? Sim. Como que prepara espaguete de Você abobrinha? pode ver que a abobrinha está crua. Existe um utensílio no mercado que ele é como se fosse fosse uma unha, não vou dizer uma unha, uma mãozinha com 4 buraquinhos, que você encaixa na abobrinha e puxa, você gera esse espaguete aqui. E ela não é cozida, ela é totalmente crua. Essa abobrinha está crua. E totalmente crocante, então... Que vai ficar crocante e vai dar um diferencial a salada, né? A selga também é crocante. Sim. Então esse aqui já tem uma linha um pouco mais crocante, digamos assim. Né? Vamos só ter que fazer isso. E o molho dessa salada, a opção 2? Então vamos lá. É como eu falei. Nós vamos trabalhar com, basicamente, um tipo de molho. Cadê o nosso colher do meu molho? Você traz cá. Vamos nem usar essa colher. Um molho de mel, limão e alecrim, um pouquinho só. Só para... Mel, limão e alecrim. Fica Uau! muito bom. Aqui não, falta só um pequeno detalhezinho dela. Uau! O nosso querido radicchio. Por quê? Como eu falei, composição de cores. Então, eu sustento Super sempre... colorida, né? Eu sustento que nós comemos primeiro com os olhos, para depois efetivamente degustarmos. Então a comida ela tem que ser primeiro bonita. Se a comida for bonita, for aromática, for no clássico cheirosa, a tendência é que você tenha mais vontade de degustá-la. Então você vê que você consegue fazer, trabalhar com um mix de cores bem legais, entendeu? E uma salada super saudável. Maravilhosa. Então você já tem essa A segunda. terceira salada pra gente. Toda salgada, né, Lima? Essa terceira é totalmente salgada. Então a gente vai botar isso um pouquinho para cá, essas O sobras. que é que você vai usar como base? Então, aqui... Tomatinhos? Não, a gente vai começar com a base roxa Tá. do repolho.
bem crocante, só teve um pequeno cozimento, que a gente chama de blanchir, né, que é daquele pequeno susto na água quente e depois levá-lo a uma água gelada. Então vamos entrar aqui com o repolho. Após o repolho, aí a gente vai na brincadeira de das cores, O né? que agradaria mais perto de um roxo? Roxo? Poderíamos trabalhar. Laranja ou verde? Laranja ou verde. Para um contraste maior, aqui o espaguete de cenoura. Adorei, gente, essa história. Espaguete de abobrinha, espaguete de cenoura. Exatamente. E bonito, né? Fica Exatamente. bonito. Não, e você trabalha com ele cru, mantém todos os nutrientes perfeitamente. Vamos botar isso para cá. E agora vamos para o nosso querido brócolis, que também foi cozido no vapor, para manter todos os nutrientes. Às vezes o outro se perde. Trabalhamos com o brócolis. Vamos apertá-lo um pouquinho. Porque Enquanto você monta aí, vai apertando o brócolis, vou chamar o nosso hashtag Divando, tá bom? Vamos conhecer a nossa diva de hoje aqui no Band de Mulher. Vamos lá. Olha, eu sou bem simples, pra ser bem sincera. Eu não me preocupo muito com moda, não. Eu vejo as tendências, mas eu não sou muito ligada no que tá em alta, não. Eu gosto de ser bem simples. Bem simples também. Eu uso básico só pra esconder os defeitinhos, mas também não gosto de usar maquiagem muito pesada no trabalho, não. O cabelo, como eu faço academia de manhã, eu tenho sempre que lavar ele, então eu no máximo dou uma secadinha, mas faço uma hidratação uma vez por semana. Mas também não sou tão assim ligada. Eu prefiro rasteirinha, mas no trabalho eu normalmente venho de salto. Eu sempre uso um cordãozinho simples com pingentezinho, um brinquinho pequeno e relógio, é basicamente isso. Hashtag divando. É a nossa diva de hoje aqui no Band de Mulher. Hashtag divando pra você. Bom, tá aqui, gente, que delícia. Ele acrescentou tomatinho, né? Tomate cereja. Começamos com repolho roxo, espaguete de cenoura, brócolis cozido no vapor, tomate cereja, um toque de pimenta do reino. Tô pra te falar que escolhi a minha salada agora. Um toque de pimenta do reino, ok? Podemos também, que me agrada bastante, um toque de azeite, pequeno leve toque de azeite em cima do tomate, que sempre é agradável. Salsinha, eu já ia colocar, porque essa é a minha. Essa é então, a aí, salsinha. Coloca a salsinha bastante. E finalizamos. Não coloca mel. Nessa não. Nessa não colocamos. Não coloca mel. E finalizamos com alface crespa, só para poder fazer o fechamento da salada. Uau! Uma alface crespa. Gente, delícia. Um mix de salada, de alface crespa roxa e verde. Dá para abusar da criatividade, né? As cores, nutricionalmente, isso é incrível para o nosso organismo, não é, Lima? Exatamente. E fechar os potes. Vamos fatiar Dá a isso aqui. diquinha aí da salada no pote para levar para o trabalho. Olha que legal. Como que faz, Lima? Fala pra gente. Uma bolsa térmica, mantém ela na geladeira. Uma pequena bolsinha térmica. Ela vai Por exemplo, para aquela durante algumas dona de horas. casa ou para quem tem uma vida muito atarefada, pode fazer várias saladinhas e já deixar pronta na geladeira? O ideal é que não... Quanto tempo que a gente Foi consegue? aquilo que a gente falou no início. Se a pessoa tiver o hábito, tiver a preocupação... Perdão. Posso fechar? Por favor. Tiver a preocupação em higienizar corretamente, mais uma vez... Quer dizer que o segredo da durabilidade das folhas é a higienização? Como que faz uma higienização correta para cada 1 litro de água, uma colher de solução clorídrica. Clássica água sanitária. Em São Paulo é chamado de outro nome. Quanto tempo a gente deixa? Folhas em torno de 10 minutos. Legumes como uma cenoura, enfim, legumes em geral, tomates, pimentões, em torno de 15 minutos. O mais importante, toda essa sujeira, igual piscina, ela vai decantar para o fundo. Na hora de retirar, você retira as folhas sem virar, porque se você pega o pote e faz isso, toda a sujeira que foi para o fundo voltou para a folha de novo. Voltou para a folha de novo. É então você botou, vai decantar esses 15 minutos, tira a folha, não precisa passar em água corrente, porque ela já está higienizada, né? O pouco que tem ali de cloro não vai fazer mal algum.
Só soltar, depois você dispensa a água. Você Olha. tem uma salada bem legal, nutriente. Muito bom. E daí, higienizando corretamente, quantos dias a gente consegue preparar e você deixar na geladeira? Você acha que você consegue trabalhar para a semana toda, de segunda a sexta? Faz aí os seus perfeitamente. 5 Tem os 5 potinhos ou dias, 10 perfeitinho. potinhos para o almoço e para o Exatamente. jantar e olha, Agora, se muito não tiver bom. tempo de fazer higienização, vai durar 2 dias, aí é o aconselhável no máximo. Chefe, muito obrigada. Sempre bem-vindo, adorei. Separa outras diquinhas lá para facilitar a nossa vida, tá Tem bastante bom? coisa para facilitar a vida de todo mundo em casa. Beijo a todos. Olha, para você de casa, o Band Mulher está ficando por aqui. A gente falou no primeiro bloco do programa sobre as crianças birrentas. Como lidar com essas birras, né? A gente viu também que é uma forma que elas usam para demonstrar emoções que muitas vezes elas não sabem como lidar. Daí eu te pergunto, quantas vezes você, mesmo adulto, fez birra por alguma coisa, né? Imagina uma criança, né, Lima? Sim. Quantas vezes você bateu o pé, disse que não queria, que tinha que ser do seu jeito, que não aceitava a opinião do outro, que não é bem assim, principalmente família, gente. Nossa. É tanta birra Família em família. e relação. Família Olha, e relação. relacionamento. Nossa. Quando vira um para o lado ou para o outro, ninguém fala nada. Pois é, imagine a criança, gente. Então tem que ter paciência, tem que entender, pegar todas as dicas que a nossa profissional que esteve aqui hoje nos deu para saber lidar, porque é um ser que está em evolução, está crescendo, está aprendendo, ele não sabe lidar ainda com tudo e nós adultos que temos essa missão, né, de saber informar e passar para que eles cresçam adultos fortes, né, bem preparados para lidar aí com a vida. Um beijo bem grande para vocês, amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher. Beijos, até lá!